O meu nome é Gustavo e eu e o Adriel vamos falar sobre a linguagem C Sharp. Ela é uma linguagem de programação orientada a objetos e ela é fortemente tipada. Ela foi desenvolvida pela Microsoft e é utilizada principalmente para fazer desenvolvimento web, aplicativos desktop e jogos. Ela foi lançada nos anos 2000 pela Microsoft como uma parte da plataforma .NET. Em 2003 ela se tornou um padrão ECMA e em 2006 uma padronização ISO. Tanto a padronização ECMA quanto a ISO são tipos de padronizações de linguagem. Bom, a linguagem ela recebe atualizações e novos recursos até os dias atuais. A versão atual do C Sharp é a 10.0 e essas atualizações do C Sharp geralmente elas são lançadas em conjuntos com a do .NET. Então o .NET atualmente é a versão 6 e a C Sharp é a versão 10. Os principais usos do C Sharp: ele é muito utilizado no desenvolvimento de aplicativos Windows e mobile, que ele oferece uma experiência de desenvolvimento nativa. Quando ele é utilizado em conjunto com o framework.NET, ele também pode ser utilizado para o desenvolvimento de sites dinâmicos. E também é muito utilizado no desenvolvimento de jogos para as plataformas da Microsoft, como Windows e Xbox. Algumas vantagens da linguagem: ela permite o desenvolvimento de sistemas que podem ser implementados em diversas plataformas. E também por possuir uma sintaxe intuitiva e uma vasta biblioteca de classes, ela também faz o gerenciamento de memória automático, o que torna o tempo de desenvolvimento menor e mais eficiente. Ela também possui uma comunidade ativa, o que facilita encontrar suporte e ajuda sobre os recursos da linguagem. E algumas desvantagens: ela possui limitações de cross-plataforma, então é difícil trabalhar com a linguagem fora de ambientes Windows. E a curva de aprendizagem dela também é difícil para iniciantes, por causa da sua complexidade e da grande variedade de recursos. O C Sharp também oferece suporte para a programação assíncrona e paralela, utilizando as palavras-chave async e await. E assim ele permite a construção de códigos eficientes e responsivos, sem causar maiores problemas na thread principal. Então aqui nesse exemplo é utilizada a palavra-chave async para indicar o método main como assíncrono, e logo em seguida é utilizada a palavra-chave await para aguardar a conclusão da operação de task delay, sem bloquear a thread principal. Neste outro exemplo aqui também é utilizada a palavra async para tornar o método main como assíncrono. Esse método main chama dois outros métodos externos e é utilizada a palavra await, que aguarda o processamento e a conclusão desses outros dois métodos. E após isso é exibido os resultados. Bom, programação assíncrona em APIs. Neste exemplo, então, a gente utilizou a HTTP Client, getStringAsync, que no caso é uma operação assíncrona que busca dados de uma API sem bloquear a thread principal. Ali neste caso a gente está usando também o await, que no caso ali ele serve para esperar obter uma resposta da API para poder dar continuidade, né, à execução do código. Então, orientação a objetos. Como no Java, então, o C Sharp é uma linguagem de programação fortemente orientada a objetos, né? O que significa que ela suporta vários conceitos fundamentais da programação orientada a objetos, que no caso é os conceitos que eu vou estar mostrando agora. Então, classes e objetos em C Sharp. Você pode definir classes então para representar objetos do mundo real. Uma classe é uma estrutura que contém dados, campos e métodos que operam nesses dados. Você cria instâncias de uma classe chamadas de objetos para usar seus métodos e acessar seus campos. No caso, nesse exemplo, a gente tem uma classe pessoa com o método apresentar. Nesse exemplo, então, a gente define uma nova pessoa, né, com o nome de João e a idade de 25. Então, quando, no caso, eu chamar o método apresentar, o sistema nos vai retornar a seguinte frase: olá, meu nome é João e tenho 25 anos. Agora eu vou apresentar a parte do encapsulamento, né? O C Sharp, então, ele suporta encapsulamento.
o que significa que você pode ocultar detalhes da implementação de uma classe, expor apenas a interface pública. Isso é feito usando modificadores de acesso, como Public, Private, Protected e Internal. Ou seja, né, nesse exemplo a gente tem uma classe chamada conta bancária, que é pública, e dentro dela a gente tem o saldo, né, como privado, e outros dois métodos de depositar e de verificar saldo disponível. Então esse saldo, né, como ele é privado, ele só pode ser acessado dentro dessa própria classe bancária. Ou seja, eu não consigo acessá-lo externamente. Porém, né, usando esses outros dois métodos, eu consigo acessar o saldo, né? Usando então o método depositar, né, onde eu posso poder incrementar esse saldo, e usando o método saldo disponível, onde ele pode retornar esse saldo para mim. Então eu não vou estar diretamente acessando a variável private saldo ali, mas eu vou estar acessando o saldo disponível, que ele ali dentro ele vai acessar aquela variável que está privada saldo, né? Como ele está dentro da classe conta bancária, ele pode fazer isso. Então, no caso, isso é a ideia do encapsulamento. Então, outra ideia então da orientação a objetos é a herança, né? Que permite que uma classe herde características de outra classe. A classe derivada, subclasse, herda os membros da classe base, superclasse. E pode adicionar seus próprios membros. Então, nesse caso, temos uma classe chamada animal e outra classe derivada de animal que se chama cachorro. Note que se eu definir um novo cachorro, eu posso chamar o método latir, que está dentro da própria subclasse cachorro, e também acessar o método dormir da classe animal. Então, outra ideia então da orientação a objetos seria a ideia do polimorfismo, né? O C# então também suporta o polimorfismo, que permite que um método tenha várias implementações em classes diferentes. Isso é alcançado usando métodos virtuais e sobrescrita de métodos. Ou seja, eu posso criar um método virtual, no caso ali eu criei um método falar, né? Que significa que seria um método que pode ser sobrescrito, no caso. Eu posso escrever esse método utilizando o override, que no caso então ali na outra subclasse cachorro eu sobrescrevi o método falar usando override ali. Então, nesse exemplo, né, se eu criar um novo animal usando a classe cachorro, ele irá retornar o método sobrescrito. No caso, ele vai retornar o au ali. Então, basicamente, então essa é a ideia alguns conceitos ali do C#.